Flamengo que acabou de colocar os ingleses na roda. É isso mesmo. O Flamengo continua invicto e para os secadores de plantão uma péssima notícia. O Flamengo amassou o Chelsea. Sim, a palavra é essa. Amassou o Chelsea durante os 90 minutos. Mas, Venê, o Flamengo foi para o intervalo perdendo por 1-0. Como assim amassou o Chelsea? Calma, eu vou analisar essa partida no vídeo de agora, mas antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, eu aviso. E venceu. Venceu jogando muito melhor durante os 90 minutos. É isso mesmo. Repito, o Flamengo amassou o Chelsea. Mas antes de falar do resultado, vamos fazer a análise do jogo inteiro, inclusive pré-jogo. Vamos voltar à escalação. Por volta de 1h30 da tarde eu estava ao vivo, lá no SBT Sport Rio, saiu a escalação do Flamengo. E para quem não viu a escalação do Flamengo, os 11 iniciais, eu vou repetir aqui para quem não sabe, para a nossa audiência rotativa. Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Até o Plata, tudo bem. O Plata eu botaria de titular e eu falei isso aqui antes do jogo. Mas aí muita gente questionando o Léo Ortiz no banco e o Danilo titular. Eu trouxe a informação que não foi uma escolha clínica ou física, não tinha acontecido nada com o Léo Ortiz. Pelo contrário, foi uma opção técnica do Felipe Luiz após ele estudar o Chelsea e entender que com o Danilo ele teria mais velocidade e com isso seria melhor para segurar o forte setor ofensivo da equipe inglesa. Pois bem, começou o jogo, eis que por volta ali dos 12 minutos, foi isso que saiu o gol do Chelsea, o Wesley deu uma bobeada, ele bobeou, ele vacilou, um jogador que eu vou dizer já da experiência dele, embora ele seja jovem, não pode vacilar da maneira que ele vacilou. E ele vacilou. E aí, você vacilar diante de uma equipe como o Chelsea, é pedir para tomar o gol. O Flamengo pediu e tomou o gol, 1-0. Mas até o gol do Chelsea, o Flamengo estava melhor. O Flamengo continuou melhor depois do gol. Não sofreu o lado mental, digamos assim, não ficou abatido após o gol do Chelsea. Pelo contrário, o Flamengo continuou jogando melhor. O Flamengo criou oportunidades, criou chances de fazer gol e não converteu. Foi para o intervalo. Na volta do intervalo, Felipe Luiz não fez mudanças. Muita gente criticou. Tudo bem, o Flamengo continuou melhor em campo, continuou jogando melhor. O Flamengo continuou tendo mais chances, teve uma com Gonzalo Plata, teve uma com Gerson e não conseguiu converter. Eis que ele vai e coloca o Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta. Eu vou ser sincero, eu assistindo ao jogo falei, meu Deus, ele tirou o Arrascaeta. Não foi em tom de crítica, mas foi assim, meu Deus, será que o Arrascaeta pediu para sair? Porque eu não sei. E lá no SBT, na hora da escalação, eu falei, gente, olha só, não adianta criticar o Felipe Luiz agora, eu não vou criticar o Felipe Luiz agora, eu quero ouvi-lo depois do jogo. É importante você ouvir as justificativas do treinador, porque ele tomou as decisões. Você pode não concordar, mas o Felipe Luiz sempre explica as decisões. Ele colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu? Minutos depois, o Bruno Henrique vai lá e faz o gol de empate. Beleza, enquanto eu comemorava, vou ser sincero, sai o segundo gol do Flamengo. Uma assistência do Bruno Henrique para o gol do Danilo, jogador que iniciou a partida com o dedo do Felipe Luiz, com uma opção técnica do Felipe Luiz. O Flamengo virou para 2-1, continuou melhor e conseguiu chegar ao terceiro gol. Sabe com quem? Com o Alacian, jogador que entrou na partida antes mesmo do Pedro. Ou seja, 3 gols do Flamengo com 3 jogadores que o Felipe Luiz colocou em campo. O cara entende de futebol. Onde eu quero chegar? Não podemos criticar antes do apito final para depois entender as escolhas do Felipe Luiz. O Felipe Luiz entende de futebol, ele é estudioso. As decisões dele nem sempre serão as melhores ou as corretas, mas eu tenho certeza que ele tem convicção no trabalho dele. E tanto é que a convicção dele foi mantida. O Flamengo não mudou o estilo de jogo dele. Ele prometeu isso na entrevista coletiva de pré-jogo, que não mudaria nada, que ele manteria a convicção. E deu certo. Deu certo em todos os sentidos. O Flamengo foi bem defensivamente. O Flamengo foi bem no meio de campo.
O Jorginho não sai mais desse time. O Jorginho comeu a bola de novo no segundo jogo dele. Jorginho é jogador de jogo grande, joga muita bola. Ele vai comer a bola no futebol brasileiro. Claro, tem sempre o risco de lesão, de adaptação a um forte calendário que é o futebol brasileiro. Mas o meio-campo do Flamengo, com Pulgar, Gerson, Jorginho e o Arrascaeta, até o momento que ele aguentou, e ele não esteve na sua melhor forma física no jogo de hoje, o melhor condicionamento físico, até o momento que ele aguentou, ele foi bem. Essa trinca foi bem. O Gerson oscilou um pouco, mas foi bem, na medida do possível. Foi bem. Finalizando, algo que ele pouco faz, pouco tem coragem de fazer. O ataque, o Flamengo foi muito bem também, sobretudo após a entrada do Bruno Henrique. Gostei demais da partida do Gonzalo Plata e eu fico feliz porque eu defendi a escalação dele até mesmo no time titular. O Léo Pereira, um jogador que muita gente queria fora para a entrada do Danilo e a manutenção do Léo Ortiz, jogou muita bola. O Ayrton Lucas, que jogou, e o Alexandre ficou no banco, foi bem também. O Wesley deu mole, não pode dar mole desse jeito. Deu mole no gol do Chelsea, mas depois se saiu bem, mas deu mole. Eu daria uma nota 6 para ele, porque ele errou feio, e você não pode errar feio contra o Chelsea, porque senão você põe em risco o resultado, e ele quase colocou em risco o resultado. O Flamengo foi muito bem. Inclusive, teve uma expulsão do Jackson, do Chelsea, uma expulsão extremamente justa, inclusive, porque ele entrou de maneira muito maldosa no Ayrton Lucas, uma expulsão que facilitou a vida do Flamengo. O Chelsea, visivelmente cansado no segundo tempo, a partir dos 23 minutos do segundo tempo, jogando com a menos, o Flamengo tirou proveito disso, reteve mais a bola, ou seja, fazendo o Chelsea correr mais, jogou de maneira inteligente em todos os sentidos. Então foi uma partida muito boa do Flamengo, muito boa. E para aqueles que estavam secando, para aqueles que achavam que o Flamengo não fosse ganhar, para aqueles que estavam assim, depois do empate do Fluminense, da vitória do Botafogo em cima do PSG, o Flamengo tem que ganhar. Não, o Flamengo não tinha que ganhar. O Flamengo não tinha que ganhar. A pressão aumentou? Aumentou, mas o favorito era o Chelsea. Sem sombra de dúvidas, o favorito era o Chelsea. E a gente pôde ver novamente um Flamengo sendo muito dominante, só que dessa vez contra um adversário muito mais difícil. Era nada mais, nada menos que o Chelsea. Não está na primeira prateleira da Europa, mas é o Chelsea. O Chelsea, clube tão temido na Inglaterra, temido por muitos, mas o Flamengo não ficou temido não, pelo contrário, foi um time extremamente corajoso. Palmas para Felipe Luiz, palmas para os jogadores do Flamengo, palmas para todas as pessoas envolvidas nesse resultado, porque o que tinha gente secando para ver o Flamengo se dar mal e dizer, tá vendo, o único brasileiro que não bateu de frente com o europeu. Não, bateu de frente e, repito, colocou os ingleses na roda. Parabéns, Flamengo, parabéns. Agora é torcer por um resultado entre a Esperança e Los Angeles que facilite a vida do Flamengo, talvez um empate, eu preciso fazer as contas aqui, mas o empate já daria classificação ao Flamengo. Flamengo encaminhando essa classificação para a próxima fase, para as oitavas de final dessa Copa do Mundo de Clubes, que é para poucos estar lá, para poucos. E aqueles que estão achando a competição chata, continue falando, continue ouvindo a música, porque até a música é boa. Até a música é boa. É muito fácil criticar esse tipo de competição quando você não está disputando. E a competição é bacana, em todos os sentidos. Mas os americanos não estão nem aí. Beleza. Os americanos não gostam de futebol, mas o povo que gosta de futebol está aí. Tanto é que hoje a gente viu a torcida do Flamengo lotar o estádio, ampla maioria, mais 54 mil pessoas no estádio, e a torcida do Flamengo fazendo uma linda festa. Como eles combinaram com balão vermelho e preto. Linda festa. Tem que valorizar a vitória do Flamengo. Tem que valorizar os 3 pontos do Flamengo. Foi uma vitória justa, digna e poderia ter sido mais. Se não fosse a falha do Wesley, eu diria que o Flamengo sairia de campo sem sofrer gols. Porque defensivamente falando, só essa falha do Wesley, só entre aspas, é a minha crítica. De resto, partida esplêndida de todo mundo. Todo mundo merece elogios. Inclusive o próprio Bruno Henrique, que não vinha fazendo boas partidas, e voltou a ser decisivo, como a gente sabe que ele é e gosta de ser. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês, forte abraço e fui! Valeu, secadores! Seca no próximo! Não deu certo!